Oi crianças, oi aventureiros, tudo bem? Estamos hoje no nosso quarto dia e no nosso quarto dia nós vamos aprender sobre uma marca nos soldados. Hoje nós vamos falar sobre mais uma parte da armadura do soldado, que são os calçados. Na Bíblia, em Efésios 6,15, fala o seguinte: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz significa a palavra de Deus. Então quer dizer que o soldado, ele precisa estar preparado com a palavra de Deus, revestido com a palavra de Deus. Nos tempos bíblicos, os soldados, eles precisavam estar preparados para pisar nos campos áridos que era no Oriente Médio, Para isso eles precisavam de um calçado especial, um calçado certo. Ele não podia ser qualquer calçado. Imagina vocês caminhando numa praia, numa areia quente, debaixo de um sol descalço. Não dá, né? Vocês vão precisar estar com chinelo, com alguma coisa para proteger seus pés. Da mesma forma era naquele tempo. E o calçado representa na Bíblia a nossa vontade de falar a palavra de Deus. Como nós estamos preparados para falar a palavra de Deus para os outros. O calçado significa proteção, significa firmeza para o soldado. Se nós não estivermos preparados, cheios do amor de Deus, cheios da palavra de Deus, nós não daremos conta de falar a mensagem de Deus para as pessoas, não é verdade? Então, por isso que a gente precisa estar sempre com a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente, porque tem muita gente ao nosso redor precisando ouvir, e a gente tem que estar sempre pronto para isso, não é verdade? Eu vou chamar aqui a Pietra, crianças, porque eu vou ilustrar uma coisa para vocês entenderem o quão importante é a armadura de Cristo para nós. Vem aqui, Pietra. Estende as mãos para mim assim, filha. Isso, juntas assim, tá bom? Abre a mão, isso. Eu vou colocar na mão da Pietra algumas bolinhas, tá bom? Esta bolinha representa preguiça. Vamos lá. Essa bolinha, a inveja. Essa bolinha, a presunção, aquela pessoa que acha que ela é melhor do que todo mundo. O orgulho, aquela pessoa que acha que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, eu sou capaz de tudo. A vaidade, aquela pessoa que acha que tem que estar sempre em evidência, eu tenho que aparecer sempre, ninguém pode aparecer mais do que eu. Temos também o egoísmo. Nossa, não tá cabendo. Olha só, não tá cabendo na mão dela. E agora? O egoísmo é quando a gente acha que tudo tem que ser pra gente. E temos também a cobiça. Olha, não tá cabendo. A cobiça é quando a gente quer as coisas dos outros. Agora me diz uma coisa, Pietra, com a mão desse jeito, você consegue abrir? Eu quero que você abra a Bíblia e leia um verso pra mim. Você consegue abrir a Bíblia? Não. Por que você não consegue abrir a Bíblia? Porque minha mão tá cheia. Sabe, crianças, a mão da Pietra representa a nossa vida. A nossa vida quando tá cheia de pecado. Somos todos pecadores. Mas a gente, ao longo da nossa trajetória com Deus, a gente precisa ir tirando esses pecados. Quando a gente para de querer as coisas que os outros têm e pensa em doar para os outros, a gente tira um pouco da cobiça. Quando a gente pensa nos outros primeiro, ao invés de pensar na gente, a gente vai tirando um pouco do egoísmo da gente. E assim, quando a gente vai pensando mais nos outros, menos na gente, a gente vai esvaziando a nossa vida de tanto pecado. E, consequentemente, a gente vai ficando com espaço para a gente se encher da palavra de Deus. Aí a gente consegue transmitir a palavra de Deus para os outros. Existem muitas pessoas, obrigada, Pietra. Existem muitas pessoas que precisam aí fora do amor de Deus. E para isso precisa de você, crianças. Precisa da tia, mas precisa de vocês também. Falar para um amiguinho, falar para o vizinho do amor de Deus. E vocês estão preparados para isso? Por isso que o soldado cristão, ele precisa estar sempre pronto de toda a armadura de Deus.
E é isso que significa estar calçado do Evangelho da Paz. Calçado significa estar pronto para andar, não é um calçado firme para andar? Calçado do Evangelho da Paz significa estar pronto, cheio da palavra de Deus, para falar de Deus para os outros. Combinado? Crianças, eu tenho aqui um telefone. O telefone vocês sabem, né? Que serve para a gente conversar com alguém que está longe ou perto também. Mandar mensagem. É uma forma da gente falar com as pessoas. A oração é como se fosse uma ligação telefônica também. Só que a melhor ligação de todas. Porque é a ligação telefônica que a gente faz com Deus, com o nosso amigo. Nosso melhor amigo, não é verdade? Então, todas as vezes que a gente precisa falar com Jesus, a gente faz uma oração para Ele. E pode ser a qualquer momento. A gente não fala com os nossos amigos sempre que a gente quer? Com Jesus é a mesma coisa. E hoje nós vamos também falar sobre uma pessoa que gostava muito de falar com Jesus. Ele se chamava Martinho Lutero. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Martinho Lutero foi educado desde cedo pela sua mãe e pelo seu pai a falar com Jesus. Ele orava muitas vezes. Ele gostava muito de orar a Deus. E ele também gostava muito de ficar na biblioteca. Olha, eu tenho aqui vários livros para representar a biblioteca para vocês. A biblioteca é um lugar que tem muitos livros. E Martinho Lutero gostava muito de ficar na biblioteca. Certo dia, ele encontrou uma Bíblia na biblioteca, uma Bíblia em latim. E ele gostou tanto dessa Bíblia que passou a ser a leitura diária dele. E ele ficou maravilhado com tudo que ele via na Bíblia. Mas ele também começou a perceber que muitas coisas que ele foi ensinado não estavam aqui dentro da Bíblia. Ele foi ensinado que para ser salvo, a pessoa precisa fazer alguns esforços, como subir escadas, como ficar sem comer. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele não entendeu muito bem, porque de repente ele entendeu que não era assim. E ele ele foi um dia subir uma escada, uma dessas escadas que costumava fazer isso, em determinado momento ele ouviu uma voz. O justo viverá pela fé. Quando ele ouviu essa voz que falava isso, ele entendeu que Deus tinha falado com ele. E Deus tinha falado com ele e serviu para alertá-lo de que ele precisava estudar a fundo a palavra de Deus, porque a verdade sobre Deus está na sua palavra. E ele começou a estudar e foi quando ele percebeu que muita coisa que ele aprendeu não era o que estava dentro da palavra de Deus. Com isso, ele escreveu um documento como se fosse uma carta, bem grande, com 95 motivos para você acreditar na palavra de Deus. E nisso, depois que ele terminou de escrever, ele foi lá na igreja, na cidade onde ele morava, e ele pregou na porta. Bem grande assim. E com isso, com esse ato dele, várias pessoas puderam ler. E foi a forma que Martinho Lutero encontrou para pregar da palavra de Deus, das verdades encontradas na Bíblia, para aquelas pessoas. Vocês acham que foi fácil para Martinho Lutero ir contra todo um costume da época que acreditavam em algumas coisas e de repente ele falar, não é assim, a Bíblia diz diferente? Não, crianças, não foi fácil. E da mesma forma é hoje conosco. Não é fácil a gente falar do amor de Deus para as pessoas, porque muitas pessoas não querem saber. Mas vocês podem ter certeza que muitas pessoas vão gostar de ouvir. E é por isso que vocês têm que estar preparados. Vocês têm vergonha de falar para o amiguinho na escola que você acredita na Bíblia? Que você fala com seu amigo Jesus? Você tem vergonha de falar que você gosta do seu amigo e falar sobre a palavra de Deus? Não pode ter. Nós não podemos nos envergonhar disso, porque se a gente estiver firmado, com os pés firmados na palavra de Deus, nós estaremos sempre prontos para falar do amor de Deus para todos que estão ao nosso redor, assim como Martinho Lutero teve coragem para fazer. Que vocês também possam ter, crianças. Bom, crianças, toda guerra o soldado tem que receber as instruções do seu general, não é verdade?
Enquanto nós estamos aqui, Deus, o nosso grande general, ele está lá no santuário celestial. E no santuário celestial ele tem um cofre muito especial, onde ele guarda todas as instruções que ele tem que dar a nós. Esse cofre especial se chama Arca da Aliança. E lá dentro tem a sua lei, tem as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. É esta lei que Deus nos dá, que vai nos direcionar para enfrentarmos qualquer batalha que nós tivermos aqui. Mas a lei de Deus, vocês acham que Deus muda? Deus já foi um Deus um dia, hoje ele é outro Deus e amanhã ele será outro Deus? De jeito nenhum, não é, meus amores? Deus não muda. Da mesma forma, a sua lei também não muda. Se alguém disser para você que pode mudar a lei de Deus, essa pessoa está completamente enganada. Porque a lei de Deus a gente não pode mudar, porque Deus não muda, então a sua lei também não muda. Se alguém disser para você que pode roubar, será que pode? De jeito nenhum, porque nos 10 mandamentos diz que não matarás. Se alguém disser para vocês que vocês podem adorar outros deuses além de Deus, será que pode? Não, porque nos 10 mandamentos está escrito que não terás outros deuses além de mim, ou seja, além de Deus. Da mesma forma, crianças, o dia que Deus deixou para o descanso é o sábado. E não podemos mudar esse dia. Então, a lei de Deus está lá guardadinha na Arca da Aliança. E é de lá que Deus nos dá o comando aqui, para os seus soldados, porque nós somos os soldados de Deus, não é verdade? Deus, crianças, tem uma mensagem muito importante para nós. Como se fosse um mapa para a gente seguir, para a gente poder enfrentar as nossas batalhas do dia a dia, tá? E esse mapa, para entendermos esse mapa, a gente vai ter que voltar lá no comecinho da história desse mundo, quando Deus criou o mundo. Quando Deus chegou aqui e viu esse mundo, era tudo sem forma, vazio, tudo escuro. Então Deus olhou e disse, haja luz. Então no primeiro dia Deus criou a luz. Já no segundo dia, Deus separou o céu e as águas. No terceiro dia, Deus criou a terra, tá? E todas as plantas que a gente tem hoje, todas as árvores, a graminha verde. Então isso foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus fez o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. No quinto dia, Deus criou as criaturas aquáticas, os animais aquáticos, todos os répteis, todos esses animais foram criados no quinto dia. No sexto dia da criação, Deus criou todos os demais animais. E Deus viu que estava faltando alguma coisa. Foi quando Deus criou o homem e a mulher. E deixou o homem e a mulher para tomar conta de todo esse mundo que ele tinha criado. Mas a gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias, não foi? E no 7º dia, crianças, o que ele fez? Eu tenho certeza que vocês responderam certo. No 7º dia, Deus descansou. E a Bíblia diz que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E Deus tem uma mensagem muito importante para nós. Essa mensagem se encontra na Bíblia, na palavra dele, em Ezequiel 20:20, que é o nosso verso para nós entendermos toda essa nossa história. E diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, crianças, na Bíblia Deus diz que o sábado é um sinal entre ele e o homem, entre ele e nós, a
as suas criaturas, porque nós somos criaturas de Deus, somos os filhos de Deus. E esse é o sinal que Ele tem para nos dar. Sabe, crianças, o sábado é um dia muito especial. É um dia para nós visitarmos doentes, para nós ficarmos em família, mais juntinho. É um dia para a gente sair falando do amor de Deus, talvez para um vizinho, na rua onde a gente mora. Bater de porta em porta, entregar um folheto, entregar um livro, falar o quanto Jesus ama para cada pessoa. Todas essas coisas a gente pode fazer no sábado. A gente pode ajudar as pessoas no sábado. Sabe, há muito tempo, quando Jesus viveu aqui na Terra, certa vez, num dia de sábado, Ele estava curando doentes. E um grupo de pessoas que não gostava de Jesus, queria prender Ele, olhou para Ele e falou assim: se o sábado é um dia sagrado, então é certo curar as pessoas no sábado? E Jesus disse a eles que sim, que era o certo, porque no dia de sábado, o certo mesmo era fazer o bem para as pessoas. Então, meus amores, é isso que a gente significa guardar o sábado. É isso que significa quando Deus diz: e abençoou, descansou e santificou o dia de sábado. É um dia para nós nos voltarmos inteiramente para Deus. É um dia onde a gente fala do amor de Deus, compartilha esse amor de Deus com as pessoas. É um dia em que você pode chamar um amiguinho para ir à igreja com você, para assistir a sua escola sabatina com você. Porque quando a gente espalha o amor de Deus para as pessoas, a gente está fazendo bem para essas pessoas. Tem muita gente, crianças, que ainda não sabem do grande amor de Deus por nós. Tem muita gente ainda que não sabe, meus amores, o quanto Deus fez por nós. E não nos esqueçamos que Deus, que Jesus, quando viveu aqui, Ele guardou o dia de sábado. É isso que significa a Páscoa, meus amores. Jesus foi crucificado, Ele morreu na sexta-feira. Ele passou o sábado inteirinho descansando. E apenas no domingo Ele ressuscitou. Então Jesus guardou o sábado. Adão e Eva, os primeiros habitantes desse mundo, guardou o sábado também. E é esse o verdadeiro sentido da Páscoa, meus amores. Deus morreu na sexta-feira, foi crucificado na sexta-feira. No sábado Ele descansou, novamente nos dando esse exemplo. E ao domingo Ele ressuscitou. Então, meus amores, que vocês possam cada dia mais falar do amor de Jesus. Não se envergonhem disso. Tenham sempre em mente que Deus é o verdadeiro amigo de vocês e que vocês são os soldados de Deus. E esses soldados precisam estar sempre firmes na palavra de Deus e falar a todo mundo. Vamos fazer uma oração, meus amores? Como que a gente faz? Jesus e eu juntinhos. Querido bondoso Deus, muito obrigada por mais um dia aprendendo sobre o seu grande amor por nós, sobre as suas instruções, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para o nosso bem. Senhor Jesus, abençoe cada criança que está assistindo. Abençoe a família de cada criança. Que o Senhor possa abençoar para que essas crianças possam sair e falar do seu grande amor a todas as pessoas que estão ao seu redor. Que eles não se envergonhem de dizer que o Senhor é o Deus deles e do grande amor que o Senhor tem por cada um de nós e por todas as pessoas nesse mundo. Abençoe a todos nós, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amores, essa foi a história de hoje. Um grande beijo da tia Kel. Fiquem com Deus. Tchauzinho!